Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, onde hoje a gente vai tratar sobre composição de movimentos, mas isso após a nossa vinheta. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de Física do Ensino Médio. Estamos no módulo 4, que trata de velocidade e aceleração vetoriais. E hoje, na aula número 4, a gente vai falar sobre composição de movimentos. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, tá certo? Então vamos começar. Então, seguindo o nosso curso, nesse módulo de velocidade e aceleração vetoriais, hoje a gente vai tratar de um tema que costuma aparecer aí em concursos, em vestibular e até no Enem também, que é a parte de composição de movimentos, tá? Então, vamos lá dar uma olhadinha nisso e ver como é que a gente pode lidar com esse assunto. Então, primeiramente, considere uma placa de madeira em cima de uma mesa e uma formiga P situada na placa. Então, a gente tem na figura chamada 17 aqui uma mesa, uma placa de madeira em cima e o que ele chama de formiga, que esse pontinho preto é a formiga, chamada aqui do P, tá certo? Então esse é o nosso cenário nesse momento. Então, imagine a formiga movimentando-se em relação à placa segundo a trajetória indicada na figura 18A, que a gente vai ver que vai ser um movimento caminhando para cima, com relação à placa, tá? A gente vai mostrar isso na sequência. E se a formiga estivesse em repouso em relação à placa e esta se deslocasse para a direita, num movimento de translação uniforme, a trajetória da formiga seria a indicada na figura 18b. Então, primeiro cenário, a formiga está se deslocando para frente. No segundo, ela está parada com relação à placa, mas a placa se movimenta para a direita. Ok? Então, são as duas situações, por enquanto, que a gente vai mostrar, que são as figuras 18A e 18B. Então, vejamos. E na figura 18C, representamos uma possível trajetória da formiga em relação a um observador na Terra, se ocorressem simultaneamente os dois movimentos citados, ou seja, a formiga se dirigindo para frente e, enquanto isso, a madeira se deslocando para a direita. Tá? Então, a gente vai observar aqui na figura 18C, para quem está, um observador fora ali da mesa, do ambiente, na Terra, vai perceber que haverá uma soma vetorial entre esses dois movimentos, tá? O vertical para cima e o horizontal para a direita. Então, temos aqui as figuras 18A, 18B e 18C. Como eu falei no primeiro momento, a formiga P estava se deslocando para cima. Na B, ela estava parada com relação à mesa, com relação à madeira, desculpa, e a madeira estava se deslocando para a direita, como está indicado aqui. E, finalmente, na letra C, para um observador externo, que ele fala na Terra, observador na Terra, como ele, digamos assim, entenderia esses movimentos. Então, no A, a formiga andando para frente, e em paralelo, a madeira sendo deslocada para a direita. Então, a resultante disso é algo parecido como está aqui na C, o deslocamento sendo compreendido, para quem está observando a formiga, como se ela estivesse andando na diagonal, tá certo? Então, esse é o comportamento considerando essa situação. 3 movimentos podem ser considerados nessa situação que a gente acabou de ver, nessa situação hipotética. Primeiro, o movimento da formiga P em relação à placa, que a gente trata como movimento relativo, tá? Da formiga com relação à placa. O outro é o movimento que a formiga P teria
se estivesse em repouso em relação à placa e fosse arrastada por ela, movimento de arrastamento. O movimento de arrastamento é o movimento de translação da placa em relação à Terra, que é o segundo, né, caso ela tivesse parada, né, com relação à placa. Então, o movimento seria, né, percebendo que ela estivesse andando para a direita. Mas, né, o movimento da formiga, o terceiro, P, em relação à Terra, no caso ela está se movimentando para frente e a placa para a direita, é chamado, né, de movimento resultante, tá certo? Então temos o movimento relativo, tá? O movimento de arrastamento, né, por conta, né, do movimento ali da placa, e por fim a resultante desses movimentos, desses dois movimentos, que vai para quem está, né, em uma situação de observação na Terra, perceber que vai ter uma soma vetorial entre esses dois movimentos, relativo e de arrastamento. Então, aí, né, a figura 19, como foi citada, o movimento da formiga em relação à placa, ele chamou de movimento relativo, chama de movimento relativo, o movimento da formiga em relação à placa. Já o movimento da placa com relação à Terra, que está de fora, né, vendo, é o movimento de arrastamento. E o movimento da formiga, né, quando aquele observador na Terra está fora daquele ambiente, observando a formiga, é chamado de movimento resultante. Resultante entre quê? Entre esses dois movimentos, movimento relativo e o movimento de arrastamento. Ok? Então, continuando. A velocidade vetorial da formiga, P, em relação à placa, é denominada velocidade relativa, tá? Já que esse movimento a gente está tratando ele como relativo entre a formiga e a placa. A velocidade da formiga, que no caso estava se deslocando para cima, né, é uma velocidade que a gente chama de relativa, né? Velocidade vetor, velocidade relativa. A velocidade vetorial que a formiga P teria se estivesse em repouso em relação à placa e fosse arrastada por ela, é denominada velocidade de arrastamento, VARR, que a gente está chamando. Essa velocidade, como já citado, né, algumas vezes aí, seria no caso, né, da condição hipotética da formiga estar parada e ela sendo deslocada pela própria placa, né, para quem está de fora, observando. Então, a velocidade de arrastamento. E a velocidade de arrastamento é a velocidade de translação, né, da placa em relação à Terra, como eu acabei de falar. E a velocidade vetorial P em relação à Terra, né, ou seja, quem está, né, fora daquele conjunto, como está, né, observando esse movimento. Tá? Então, essa velocidade vetorial é denominada de velocidade resultante do sistema, tá? VRS, tá certo? Essas velocidades que estão, né, na figura 20 relacionam-se pela igualdade vetorial. Velocidade resultante é igual à velocidade relativa mais a velocidade de arrastamento, uma soma vetorial. Tá? Vai ficar mais claro, né, quando a gente tiver, né, praticando lá nos exercícios, né, que tem uma condição melhor da gente enxergar isso aí. Então, novamente aqui, né, a velocidade resultante é igual à velocidade relativa mais a velocidade de arrastamento. E aqui a figura que, né, simboliza esse processo, né? Ou seja, a formiga estaria, né, andando, como a gente mostrou, né, para cima, velocidade relativa dela com relação à madeira, a placa de madeira, subindo. E a outra situação é, no caso hipotético dela estar parada e a madeira se deslocando à direita. Então, né, seria, né, observado-se velocidade de arrastamento à direita. E esse conjunto, né, a soma vetorial de velocidade relativa com essa velocidade de arrastamento, vai me dar a velocidade resultante, que vai ser, para quem está observando de fora, né,
vai perceber esse movimento resultante aqui, nessa direção e nesse sentido, certo? Então, é uma soma vetorial do movimento relativo, cuja velocidade VREL está para cima, com a velocidade de arrastamento que está à direita. Então, vai me dar aqui a soma dessa resultante, né, a soma vetorial de VREL com VAR, né, vai me dar a velocidade de resultante que aponta, né, na diagonal, né, desse retângulo hipotético aqui. Certo? Então, esse é o detalhe. Continuando. Em vez de uma formiga, tá? Então vamos entrar agora, basicamente, nas situações onde costuma aparecer, né, em questões de prova, né, tanto de Enem, de vestibulares e de concursos, né, já aconteceram, que são exemplos de barco, da chuva ou eventualmente até de avião. São os 3 casos que a gente já teve a oportunidade de ver aí em provas, tá? Então, em vez de uma formiga, poderíamos ter um barco movimentando-se em relação às águas de um rio, as quais se movimentam em relação à Terra. Ok? Então, nesse caso, o movimento relativo é o do barco em relação às águas, tá? O movimento do barco com relação às águas a gente chama de movimento relativo. E o movimento das águas em relação à Terra, tá? A gente vai denominar, né, o movimento das águas em relação à Terra, isto é, em relação à margem, tá? A margem do rio, é o movimento de arrastamento, ok? E, finalmente, o movimento do barco em relação à Terra, ou seja, em relação à margem, tá? É o movimento resultante, tá? Que a figura 21 vai nos mostrar. Então, novamente, a velocidade do barco com relação à água é o movimento relativo. O movimento da água com relação à terra é o movimento de arrastamento. Certo? E o movimento do barco com relação à terra, com relação à margem, certo? Então, esse movimento é conhecido como o movimento resultante, que está aqui, representado na figura. Tá bom? Esse é um diagraminha para a gente ter uma ideia. Continuando. Outros exemplos. O movimento de um avião em relação ao ar é o movimento relativo, do avião com relação ao ar. O movimento do ar em relação à terra, que arrasta o avião, é o movimento de arrastamento. E o movimento do avião em relação à terra, certo? É o movimento resultante, figura 22. Então, para a situação do avião, a gente tem do avião com relação ao ar, movimento relativo, do ar com relação à terra, movimento de arrastamento, e o movimento do avião com relação à terra é o movimento que a gente chama de resultante. Ok? E temos ainda também o movimento da chuva em relação a um carro. É o movimento relativo da chuva com relação ao carro. Um carro se deslocando. A gente chama isso de movimento relativo. O movimento do carro em relação à terra é o movimento de arrastamento. E o movimento da chuva em relação à terra é o movimento resultante. Ok? Figura 23 para simbolizar esse outro processo. Chuva com relação ao carro, movimento relativo. Do carro com relação à terra, movimento de arrastamento. E da chuva com relação à terra é o movimento resultante, que é a soma vetorial dos dois movimentos. Então, esses 3 tipos, né, de movimento que a gente viu aí são eventualmente os que mais aparecem em provas, em concursos, coisas do tipo, tá? Então, o estudo do movimento resultante a partir dos movimentos relativo e de arrastamento é denominado composição de movimentos. Então, a composição de movimentos é justamente o estudo que trata, né, do movimento resultante a partir
desses movimentos relativo e de arrastamento que a gente tratou aqui, até o momento. Então, Galileu, né, um físico bastante conhecido, ele propôs o princípio da simultaneidade da realização desses movimentos. Isto é, de que os três movimentos considerados ocorrem ao mesmo tempo. Esse detalhe aqui é importantíssimo e ele costuma até ser explorado em questões. Então, é importante que a gente compreenda, né, que os três movimentos considerados, que a gente tratou, né, que é o movimento resultante, o movimento relativo e o de arrastamento, eles ocorrem no mesmo tempo. O processo está acontecendo e dentro daquele mesmo intervalo de tempo, tá? Conforme a proposição do Galileu, de acordo com o princípio da simultaneidade. Assim, por exemplo, considere um barco que se movimenta mantendo seu eixo numa direção perpendicular à margem de um rio, certo? Essa é bem tradicional, bem característica. Partindo de A, o barco não atinge a margem oposta em B, e sim em C, devido à correnteza, que a gente vai ver na figura 24. No movimento relativo, o barco percorre a trajetória AB com velocidade relativa, que a gente vai mostrar. Então, está aqui, né, esse exemplo. Tá? A velocidade relativa, o barco está posicionado perpendicular à margem do rio. Tá? A velocidade relativa dele é para cima, como uma formiga, né, para cima, indo, né, direto a B. Mas, na verdade, por conta da velocidade de arrastamento, né, da correnteza, que está aqui indicada, a velocidade resultante ela vai ser a soma vetorial dessa velocidade relativa com a velocidade de arrastamento, que ele vai seguir, né, numa diagonal, como indicado aqui, a velocidade resultante. E esse ponto, onde ele vai chegar lá do outro lado da margem, vai ser em C. Ao invés de B, ele vai atingir a outra margem em C. Por quê? Por conta da correnteza que está presente. E o detalhe, né, como foi falado ali por Galileu, o tempo, por exemplo, se não houvesse correnteza, ele atingiria o ponto B no mesmo tempo que ele atinge o ponto C nesse deslocamento conforme a correnteza. Isso proposto por Galileu. É o conceito lá da simultaneidade. Ok? Então, na prática, na verdade, né, o barco está apontando sempre para lá, observe, né? Mas o somatório, na resultante dessa velocidade, faz com que ele, né, se desloque nessa diagonal. E ele atinge C e não em B. No movimento resultante, o barco percorre a trajetória AC com velocidade V resultante, como a gente mostrou. E devido à correnteza, o barco é arrastado de B a C com velocidade, né, V de arrastamento, tá? Como nós falamos. De acordo com Galileu, o intervalo de tempo gasto no movimento relativo é igual ao intervalo de tempo gasto no movimento resultante, que é igual ao intervalo de tempo gasto no movimento de arrastamento. Então, é o princípio da simultaneidade que ele já havia, né, sido mostrado em slide anterior. O tempo é o mesmo. Então, essa informação aqui é importantíssima para você memorizar, tá bom? Vamos aos exercícios, né? Primeiro deles aí, um barco está com o motor funcionando em regime constante. Sua velocidade em relação à água tem módulo igual a 5 metros por segundo. A correnteza do rio movimenta-se em relação às margens com 2 metros por segundo, constante também. Determine o módulo da velocidade do barco em relação às margens em 4 situações distintas, tá? Então, aqui é a velocidade resultante, basicamente, que ele quer. A primeira, a letra A, o barco navega paralelo à correnteza e no seu próprio sentido, rio abaixo, né? Então, está na mesma direção da correnteza do rio, ok? E a letra B, o barco navega paralelo à correnteza
e em sentido contrário, rio acima. Então está 180 graus defasado com a velocidade da correnteza. Letra C. O barco movimenta-se mantendo seu eixo numa direção perpendicular à margem, como a gente mostrou nessa última figura, né? Ele está apontando para o outro lado, né, da margem. E a letra D, o barco movimenta-se indo de um ponto a outro, situado exatamente em frente na margem oposta. Então vejamos. Solução. O movimento do barco com relação à água é um movimento relativo, né? A própria palavra já está nos direcionando a isso. E o módulo da velocidade relativa é 5 metros por segundo. O movimento das águas em relação às margens é um movimento de arrastamento. Então, módulo igual a 2 metros por segundo. O movimento do barco em relação às margens é um movimento resultante, né, que a gente chama o módulo aqui de V resultante, entre os dois movimentos, o relativo e o de arrastamento. Então, nós temos aí, né, conforme a gente viu na teoria, que a velocidade resultante é do barco com relação às margens, né, é igual à velocidade relativa, que é a velocidade do barco com relação à água, mais a velocidade de arrastamento, que é a velocidade da água com relação às margens. Beleza? Então, rio abaixo, ou seja, a velocidade do barco está na mesma direção e sentido da correnteza, a velocidade resultante tem módulo igual à soma dos módulos de velocidade relativa e velocidade de arrastamento, pois esses vetores têm a mesma direção e sentido, como falamos, né? Então, ele está obedecendo a mesma direção e sentido da correnteza. Então, a velocidade resultante, simplesmente, essa soma vetorial, né? No caso aqui é só módulo, né? Vai ser a soma dos módulos da velocidade relativa mais a velocidade de arrastamento, onde a velocidade relativa é dada como 5 metros por segundo e a velocidade de arrastamento dada por 2 metros por segundo, como vimos. Então, o módulo da velocidade resultante, nesse caso, é 5 mais 2, igual a 7 metros por segundo. Então, rio abaixo, eu vou somar. Vamos ver agora rio acima. Antes, porém, a figura, né, para ilustrar. Tem aqui a velocidade de arrastamento, que é a velocidade da correnteza, né, da esquerda para a direita. A velocidade relativa do barco, já que ele está paralelo, é a mesma direção e sentido da correnteza, está aqui. E a velocidade resultante, que vai ser a soma, né, das duas, velocidade de arrastamento e velocidade relativa, estando também na mesma direção e sentido dos dois. Letra B, rio acima. A velocidade resultante, Vrs, tem módulo igual à diferença dos módulos de velocidade relativa e velocidade de arrastamento, pois esses vetores têm a mesma direção, né, porém sentidos contrários. Então, minha velocidade resultante, né, o módulo da minha velocidade resultante neste caso vai ser o módulo da velocidade relativa do barco com relação à água, menos o módulo da velocidade de arrastamento, que é a velocidade da água, né, relativa à margem. Então, vai ser 5, módulo da velocidade relativa, menos 2, módulo da velocidade de arrastamento. 5 menos 2 dá 3. Então, o módulo da velocidade resultante nessa situação, rio acima, é igual a 3 metros por segundo. E a figura que simboliza essa situação está aqui. Aqui tem a velocidade de arrastamento para a direita, a velocidade relativa, o barco está indo rio acima, contrário, e a velocidade resultante, logicamente, se ele está subindo, é sinal de que a velocidade relativa do barco em módulo é maior do que a velocidade de arrasto da correnteza para baixo. Então, a velocidade resultante vai estar também na mesma direção e sentido da velocidade relativa, como estamos sendo mostrado. Tá bom? Então, vamos para o item C. Letra C diz assim, o barco atinge a outra margem. Esse caso aqui é aquele que ele está perpendicular à margem, tá bom?
Então, o barco atinge a outra margem num ponto rio abaixo, parecido com aquele exemplo que a gente mostrou na teoria, em relação ao ponto de partida, tá? Como vai numa diagonal. A velocidade resultante, Vrs, tem seu módulo obtido pelo teorema de Pitágoras, né? Em função do triângulo destacado. Eu vou mostrar aqui o triângulo para facilitar a nossa vida. Então, o barco está aqui no ponto A. Primeiro, velocidade de arrastamento da correnteza, né, da esquerda para a direita. O barco está no ponto A, perpendicular à margem, apontando ali para B. Então, essa é a velocidade relativa dele. A velocidade de arrastamento da esquerda para a direita, como mostrado. E, nesse caso, a velocidade resultante, como já vimos, vai ser a soma vetorial, né, dos dois, da velocidade relativa com o de arrastamento, que vai me dar aqui essa diagonal, né, impulsionando o barco, né, até atingir o ponto C. Tudo no mesmo tempo, como a gente já viu pelo teorema lá pelo físico Galileu, ok? Então a gente vê aqui um triângulo, pintadinho aqui, triângulo retângulo, para a gente encontrar aqui os valores desejados. No caso aqui, velocidade resultante. Então a velocidade resultante vai ser a hipotenusa desse triângulo, cuja cateto oposto é a velocidade relativa, né? Tá aqui. E o cateto adjacente, a hipotenusa ali, é a velocidade de arrastamento. Então, o teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, como está aqui. Módulo da velocidade resultante ao quadrado é igual ao módulo da velocidade relativa ao quadrado, mais o módulo da velocidade de arrasto ao quadrado. Então, a minha velocidade resultante, o módulo, vai ser igual a raiz quadrada, né, do quadrado da velocidade relativa, que no caso aqui é 5 ao quadrado, mais o quadrado da velocidade de arrasto, que é 2 ao quadrado. Tá? Isso a raiz quadrada. Então, o módulo da minha velocidade resultante nessa situação vai ser aproximadamente 5,4 metros por segundo. Então, aqui vai dar 5 vezes 5, 25, mais 4, 29. Então, aí, aproximadamente 5,4 metros por segundo. E, finalmente, na questão número 1, né, a letra D, para se atingir o ponto exatamente em frente ao ponto de partida, né, ou seja, ele sai do A até atingir o B, né, perpendicular à margem, sem haver aquele deslocamento que vai levar o barco até o ponto C, na diagonal, como a gente viu. Então, para se atingir o ponto exatamente em frente ao ponto de partida, deve-se dispor o barco obliquamente em relação à correnteza, de modo que a velocidade resultante tenha a direção perpendicular à margem. Tá? Então, o posicionamento do barco para ele atingir o ponto, né, em frente, né, o A, o B, ele tem que estar, né, formando um ângulo ali, né, obliquamente com a correnteza, para que, né, a resultante faça com que ele se desloque, né, em frente para atingir o ponto B. Vamos ver como é que é isso aí. O teorema de Pitágoras aplicado ao triângulo destacado fornece, vamos ver a figura. Então está aqui, né, a velocidade da correnteza, da esquerda para a direita, o rio continua, né, normal. Eu vou apontar o barco nessa direção que está aqui, ó, oblíquo, né, contrária à correnteza, para que haja, né, para que o somatório com a correnteza, né, aqui é a velocidade relativa do barco com relação à água, né, nessa diagonal, a velocidade da correnteza, e aí a soma vetorial, né, dessas duas velocidades me dá uma velocidade resultante que aponta diretamente a B. Ok? Então, para isso, eu tenho que fazer com que o barco tenha essa direção, esse sentido aqui oblíquo, para compensar, né, a velocidade de arrasto, né, que é a velocidade da correnteza. Tá? Aí, nesse caso, ele vai atingir o ponto B. Aqui, da mesma forma, eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde aqui, no caso, a minha velocidade relativa vai ser a hipotenusa, os outros catetos serão, né, a velocidade de arrasto, esse cateto aqui, e o que eu quero, né, que é a velocidade resultante, vai ser essa na vertical, apontando de A para B. Então, velocidade relativa ao quadrado, módulo, é igual à velocidade resultante, neste caso, ao quadrado,
mais velocidade de arrasto ao quadrado. O cuidado é esse aí de interpretar a situação, tá bom? Então, com isso, a minha velocidade resultante, né, passando a velocidade de arrasto para o outro lado, vai ser o módulo da velocidade relativa ao quadrado menos módulo da velocidade de arrasto ao quadrado, certo? Então, extraindo já a raiz quadrada, como está aqui embaixo, módulo da velocidade resultante é a raiz quadrada do quadrado da velocidade relativa, né, que é 5 ao quadrado, menos o quadrado da velocidade de arrasto, que é 2 ao quadrado. Então, 25 menos 4 dá 21, né? Raiz quadrada de 21, aproximadamente igual a 4,6 metros por segundo. Então, esse vai ser o módulo da velocidade resultante nessa situação, né, cujo objetivo é atingir o ponto B em frente. Tranquilo? Beleza? Vamos para o exercício 2. Num dia sem vento, a chuva cai verticalmente em relação ao solo com velocidade de 10 metros por segundo. Um carro se desloca horizontalmente com 20 metros por segundo em relação ao solo. Determine o módulo da velocidade da chuva em relação ao carro, certo? Então, velocidade da chuva cai verticalmente em relação ao solo, com velocidade de 10 metros por segundo. E um carro se desloca horizontalmente, com 20 metros por segundo, em relação ao solo. Então, ele quer que seja encontrado o módulo da velocidade da chuva com relação ao carro. Então, vamos lá. O movimento da chuva em relação ao carro é o movimento relativo, tá? Então, depreendemos isso aí tranquilamente. Cujo módulo da velocidade, V réu, né, está aqui, tá? Queremos determinar, que é justamente, né, determina o módulo da velocidade da chuva em relação ao carro, que é o que a gente quer. O movimento do carro em relação ao solo é um movimento de arrastamento, né, que é igual a 20 metros por segundo, tá certo? Então, velocidade de arrastamento, 20 metros por segundo, velocidade do móvel com relação ao solo, ok? E aqui temos, né, um diagraminha para ilustrar essa situação. Então, temos aqui a velocidade do carro com relação ao solo, que a gente chama de velocidade de arrastamento, a velocidade da chuva com relação ao solo, né, vertical, como ele falou, é a nossa resultante, e a chuva com relação ao carro, que é a velocidade relativa, tá? Como foi falado, né? A velocidade da chuva com relação ao carro. Tá? O carro solo é a nossa velocidade de arrasto, chuva com relação ao carro é a nossa velocidade relativa, e a nossa velocidade resultante, como proposto, é a vertical, né? Ou seja, sem vento, né? Essa de cima aqui. Então, projetando aqui, montando aqui o diagrama, né? Vou ter velocidade de arrasto à direita, velocidade relativa, né, da chuva com relação ao carro para a esquerda, que vai me dar, né, a chuva, né, com relação ao solo, apontando, né, verticalmente. Bem semelhante a essa alternativa D do barco indo para um ponto em frente, né? Então, essa velocidade relativa ela tem que estar obliquamente, né, conforme mostrado. Então, aqui, da mesma forma, a gente vai ter um triângulo cuja velocidade relativa vai ser a hipotenusa, a velocidade resultante é um dos catetos e o outro cateto é a minha velocidade de arrasto, que é a velocidade do carro. Então, o movimento resultante é o da chuva em relação ao solo, tá? Que foi dado como 10 metros por segundo. A aplicação do teorema de Pitágoras ao triângulo destacado permite obter o que a gente quer, que é a velocidade relativa, o módulo da velocidade relativa. Então, o módulo da velocidade relativa ao quadrado, né, que é, no caso aí da nossa figura, ela representa a hipotenusa, é igual ao módulo da velocidade resultante ao quadrado, mais o módulo da velocidade de arrasto ao quadrado. Então, meu módulo da velocidade relativa vai ser a raiz quadrada
do quadrado da velocidade resultante, ou seja, 10 ao quadrado, mais o quadrado da velocidade de arrasto, que é a velocidade do carro com relação ao solo, como a gente viu, ser 20 ao quadrado. Fazendo aqui, 10 ao quadrado é 100, mais 20 ao quadrado é 400, dá 500, né? Raiz quadrada de 500. Aqui, 500 é o mesmo que 5 vezes 100. Então, raiz quadrada de 100 é 10. Então, 10 raiz de 5. Então, o módulo da velocidade relativa é igual a 10 raiz de 5. Ok? Que é aproximadamente 22,4 metros por segundo. Ok? Com isso, né, a gente conclui, né, a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai fazer mais uma série de exercícios relativo a isso, que é importante, né? E fecharmos, né, digamos assim, esse módulo. Ok? Mas antes de encerrar, eu peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Acione a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. Deixe o seu like e também peço que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero na próxima aula.